Fala pessoal, Maurílio aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez, um tema muito pedido: como avaliar games NFT. A galera foi perguntando o que a gente olha, como que a gente avalia, quais são os pontos mais importantes na hora de avaliar um projeto NFT. E hoje a gente vai trazer um vídeo explicando como que é o nosso passo a passo para poder analisar esses vídeos. Já queria deixar claro que aqui na BG a gente tem processos que deixam esse fluxo muito mais padronizado. Essa esteira de produção dos conteúdos e das avaliações dos jogos, ela fica muito mais eficiente à medida que a gente vai automatizando esse processo. Também não preciso de ressaltar que a gente tem vários níveis de research aqui dentro. A gente tem desde o primeiras impressões, que é o primeiro relatório, o primeiro contato que a gente tem com o projeto, até o relatório de oportunidades, que é um relatório exclusivo para o pessoal do BG Crypto Pro. Então, se você ainda não é do BG Crypto Pro, entra aqui no nosso site, seja um membro para você ter acesso a esse tipo de relatório. Então, esse Oportunidades é o relatório mais aprofundado que a gente tem. A gente produz ele semanalmente, quinzenalmente e traz todos os detalhes do projeto. O que eu vou passar aqui para vocês hoje é o nosso modelo do primeiras impressões. Então, quando a gente vai ter o primeiro contato com o jogo, como que a gente faz o primeiro filtro inicial para saber se esse projeto vale ou não o nosso tempo para poder estudar, para poder avaliar e para poder aprofundar nesse projeto. Então, eu estou com a tela do Excel aberta aqui. Essa é uma planilha bem simples que a gente simplesmente faz um estudo inicial sobre o projeto. Então, inicialmente, a gente coloca o nome do projeto aqui, a gente coloca algumas informações importantes, como, por exemplo, o site, o white paper, qual que é o seu token de governança e qual que é o seu token de utilidade, caso ele venha a aparecer. E aí a gente começa a fazer a análise do nosso projeto específico. Então, a gente tem 5 grandes grupos nos quais a gente dedica o nosso tempo para poder coletar as informações nas quais a gente julga importante. O primeiro é a equipe. Então, a gente sabe que diferente do mercado tradicional, mercado de bolsa e por aí vai, a gente não tem uma transparência muito grande sobre a equipe, sobre quem são os desenvolvedores por trás, sobre quem que é a equipe econômica que está lidando com o projeto. Então, é importante que a gente faça esse research aqui de quem que é essa equipe, para que a gente possa saber se eles são pessoas reais por trás, se é um time qualificado, se é um time robusto, se eles estão dedicando mesmo para esse projeto, ou se é só um scam ou qualquer outra pessoa que quer só fazer um projeto e roubar dinheiro dos outros, o que eventualmente acontece muito. Então, aqui esse ponto é para a gente tentar mitigar esse tipo de projeto mais, digamos assim, duvidoso, tirar esses caras que não estão com a filosofia muito séria para poder conduzir o projeto. Depois a gente faz aqui a nossa estrutura de tokenomics. Então, o tokenomics é importante para a gente poder entender como que é o fluxo financeiro do projeto, como que está sendo a emissão de token daqui para frente, como que está sendo a apropriação de valor dentro do projeto. Eventualmente, a gente pode ter um projeto que ele é muito bom, mas que a gente não consegue ver apropriação de valor nenhum, ele se autodeteriora, ou eventualmente a gente nem tem tokenomics, o projeto é tão ruim que ele não tem nada lançado ainda, é só uma promessa. Então, esse ponto do tokenomics é para a gente poder tentar identificar e ver como que está a saúde econômica do projeto ou o planejamento do projeto. Depois a gente passa para uma análise geral, onde a gente vai pegar desde roadmap, se eles estão cumprindo com as perspectivas que eles passaram para os investidores, desde os investidores e venture capital, se eles têm grandes parceiros por trás. Um outro ponto muito importante que a gente sabe é que o sucesso dos projetos NFT hoje está muito ligado na quantidade de pessoas que eles conseguem atingir. Então, ter grandes nomes de parceria é crucial para que isso aconteça. A gente eventualmente vê projetos que só tem algumas venture capitals pequenas como parceiras, o que mostra que, beleza, eles conseguiram alguns nomes para poder arrecadar um dinheiro, para poder alavancar o projeto ou financiar parte do projeto, mas não tem ninguém da indústria de games, como a Animoca Brands, ou até a YGG, ou a Merit Circle, ou até mesmo grandes nomes por trás da parte de games. Então, tem alguns projetos que tem Samsung como parceira, ou até a Binance. Então, a gente tem que entender em qual nível de parceria que esse projeto conseguiu, para a gente poder ter uma perspectiva do quão longe ele vai conseguir alcançar as pessoas, né? Depois, a gente começa a entrar para um ponto muito importante,
que é a parte de gameplay. A gente vem discutindo muito aqui, principalmente nos conteúdos do Bernardo, falando que a gente não consegue mais ter aqueles projetos em que vai ter o capital mercenário, que o pessoal vai entrar, farmar, ganhar dinheiro e ir embora. Esse modelo ele não existe, ele não é sustentável. Então, pensando no modelo de longo prazo, em que o jogo é interessante, o jogo é legal, o jogo atrai as pessoas vão jogar não só pelo dinheiro, mas sim pela diversão, a gente precisa de ter um estudo aqui da gameplay muito bem feito. Então, a gente precisa de olhar a jogabilidade, a gente precisa de olhar quais são os mecanismos de burn, a gente precisa de olhar se tem algum incentivo por trás do jogo, ou seja, ele traz algum incentivo para você pegar o que você ganhou dentro do jogo, seja um token de utilidade ou seja um token in-game, para poder reinvestir dentro do projeto. Ele tem uma jogabilidade interessante, não interessa se você prefere RPG em cima de MMO ou, enfim, qualquer tipo de jogo. Não se trata do tipo de jogo que a gente está avaliando, mas sim se aquele tipo de jogo está bem estruturado. Então a gente vai ter aqueles auto-chess que a gente consegue analisar, comparar bastante com o TFT, por exemplo, que é nesse modo de jogo auto-chess. Existem alguns outros jogos NFT que estão se balizando nele. Você pode não gostar de um jogo auto-chess, mas a gente não pode deixar de compreender que esse jogo atinge certos públicos e ele tem uma certa escala. Então, dentro dos jogos auto-chess, eles estão fazendo um bom trabalho. Se a gente pegar os outros jogos RPG, dentre os jogos RPG, por exemplo, o Ni no Kuni, eles estão fazendo um bom trabalho como jogo RPG. Então é mais ou menos isso que a gente tem que avaliar nesse tópico de gameplay. Por fim, a gente tem aqui a parte dos NFTs, que é importante também a gente entender como que está sendo a estruturação desses NFTs, como que está sendo o marketplace, se esse projeto ele tem uma perspectiva boa para poder aceitar scholarships ou não, porque aceitar scholarships hoje é um fator muito decisivo, porque as grandes guildas são o que a gente chama de baleias, que são as grandes empresas que têm um volume financeiro muito grande e que conseguem mexer nesse mercado. Então, se a gente tem um projeto que ele tem uma projeção boa para aceitar as scholarships e tem uma maneira de remunerar justa, tem uma gameplay legal, a gente vai ver um fluxo financeiro grande dessas guildas entrando dentro do jogo, fomentando, gerando escala, e isso é muito importante para a saúde desse projeto também. A parte de marketplace é outro ponto muito crucial. A gente vê projetos se deteriorando porque não conseguem ter uma estrutura de negociação boa dos seus NFTs ou não conseguiram criar um marketplace suficiente para poder aderir todo mundo. Então isso ainda é crucial porque a gente não tem uma infraestrutura única para poder suportar essas negociações. Se a gente for fazer uma comparação com a Bolsa, por exemplo, a B3 hoje é o maior marketplace que a gente tem no Brasil. E dentro dos projetos NFT, a gente não tem um lugar que centraliza todas essas negociações. A gente tem a OpenSea, que é uma estrutura gigantesca que, sim, grande parte dos projetos podem usar a estrutura e usam a estrutura da OpenSea, mas a gente tem diversos outros projetos que têm estruturas próprias. Isso acaba dividindo um pouco a galera, a gente começa a entender que são várias redes que estão fomentando esses projetos NFT, então pluralidade de rede, pluralidade de NFTs, de marketplaces, isso tudo é uma barreira que a gente tem que entender se aquele projeto em específico não criou uma barreira muito grande para poder fazer esse tipo de negociação. Por fim, então, a gente vai ter aqui um gráfico mostrando um pouco desse direcionamento, onde que estão os pontos fortes e os pontos fracos daquele projeto, e aí sim vale a pena tomar uma decisão. Esse projeto ele tem uma equipe que não vai ser cash trap, não vai ser scam, e que os caras estão devotos ao projeto e querem fazer o projeto andar, e os caras têm um tokenomics bem planejado, os caras têm uma geração de valor em algum ponto do projeto, porque também não adianta ter um projeto bom se ele está caro. Para poder investir, ele tem que ser um projeto bom com perspectiva e está num preço legal. Então, o preço está bom, o tokenomics está bom, a distribuição de valor está bom, os desenvolvedores, a equipe tem um programa de vesting legal, de lock-up, sem criar armadilhas para poder enganar os investidores.
A gente tem um roadmap legal, grandes parceiros de Venture Capital, a gente está numa rede que promove bem esses jogos NFTs, uma rede que ela é suscetível a contratos inteligentes, flexíveis, a gente tem uma jogabilidade interessante, um tipo de jogo moderno, a gente tem um marketplace que é amigável, é fácil de acessar, que não trava, que não é uma barreira muito grande de entrada, a gente tem programas de scholarships. Então, se a gente tiver isso tudo em um projeto, se a gente tiver essa estrutura toda fechando, a gente vai conseguir ver nesse gráfico aqui que todos os pontos vão ter pontos fortes e pontos fracos. A gente vai conseguir dar uma nota média para o nosso projeto. Essa nota média não necessariamente precisa de ser uma nota de corte, passou de 3 ou passou de 2,5, passou de 4, ele está aprovado. Aqui a gente pegou muitas coisas quantitativas para poder analisar, mas a parte qualitativa, o feeling do projeto também é muito importante para você poder sentir seguro na hora de investir. Então, toma decisão baseado nesses pontos. É importante também fazer uma matriz SWOT aqui, para poder deixar mais claro quais são as fraquezas, quais são as ameaças, quais são as forças, as oportunidades desse projeto, para ver se não tem nada faltando. Então, esse aqui é como que a gente costumava avaliar os nossos jogos de NFT. Então, aqui é o primeiro crivo. Depois desse crivo, se o projeto é aprovado, ele entra dentro de uma outra esteira para a gente poder pegar o tokenomics mais a fundo, para a gente poder analisar mesmo o roadmap, a equipe por trás. Então, a gente vai aprofundando no nível de análise à medida que o projeto vai passando de etapa. Então, eu quis compartilhar isso com vocês para poder tentar criar uma consciência da gente entrar em bons projetos e não tentar entrar em um jogozinho NFT só para ganhar dinheiro, ficar farmando, porque isso, gente, não existe. Então, a indústria tem que evoluir, as pessoas por trás dos jogos também tem que evoluir e a gente está aqui para poder tentar cumprir essa missão. Então, por hoje é só, galera. Valeu, falou, até mais.